Senhoras, senhores, senhoritos, senhoritas e a coloração do negócio, a iluminação do negócio aqui tá muito doida. Não, peraí, pra cá, deixa eu ver aqui. Pronto, beleza? Tá bom aqui? Tá, mais ou menos, dá pra me enxergar? Dá, então. Senhoras, senhores, senhoritos e senhoritas, essa aula é direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Afinidade Frente. Tem uma mosca aqui. Sai, mosca. Oxi. Aula direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Anísia Freire. A disciplina é História. E a gente vai trabalhar agora com o capítulo 18 sobre os feudos, senhorios e camponeses. Até a aula passada a gente estava trabalhando com o Império Germânico, os reinos germânicos e o Império Carolíngio. E agora a gente vai trabalhar com o capítulo 18. Então, abro o livro didático de vocês na página 182, tá? Pra gente começar e jogar duro, porque tá acabando já essa quarta unidade também. E aí a gente começa aí com a página 182 falando o seguinte. Você já ouviu histórias nas quais cavaleiros leais e corajosos enfrentavam líderes tiranos para libertar o povo de sua dominação, né? O que é o tirano? Aquela pessoa autoritária que não respeita os direitos dos outros. Tirania, a ideia do autoritarismo, que a gente já falou até em unidades anteriores. Autoritarismo, tirania, a ideia do absolutismo, daquele poder absoluto concentrado nas mãos de uma única pessoa, que geralmente é um rei, né? Mas a tirania, ela vai muito para o lado também da ditadura. Então, quando a gente fala que hoje em dia um governo é um governo ditatorial, é porque ele é um governo autoritário, mesmo que ele tenha sido eleito democraticamente. Mas o líder daquela nação, ele pode ter sido eleito pelo povo, mas as atitudes dele, as decisões dele tem caráter autoritário, tem caráter tirano, tem um caráter ditatorial. E aí a gente para pensar que aqui mesmo pela América do Sul a gente tem alguns países, tanto governados pela esquerda quanto governados pela direita, cujos seus líderes, eles têm essa coisa de tirania envolvendo a história deles dentro da política, né? E enquanto líderes desses governos. Ou então, a gente ouviu histórias sobre princesas aprisionadas em torres de castelos de pedras que contam com a ajuda de um príncipe para salvá-las. Eu torcia pelo dragão. O dragão chegava assim, cuspia fogo, logo assim... Vai querer salvar nada a princesa, rapaz? Deixa ela aqui que ela não quer nada com você não, rapaz. Deixa a princesa viver a vida dela aqui no castelo. Não, brincadeira, não era bem assim não, que ela era sequestrada e ficava lá aprisionada, tá? Você já assistiu a filmes em que exércitos rivais lutavam usando catapultas? O que são catapultas? Armas típicas da Europa medieval que arremessava pedras ou bolas de fogo sobre o território inimigo. Deixa eu ver, professor, o que seria bem uma catapulta? Era tipo isso aqui. É porque o meu ele tá quebradinho, né? Mas era tipo aqui. O que é a catapulta? Como é que ela funcionava? Ele colocava a bolinha aqui na ponta, né? Tinha uma cumbuquinha assim, né? Aí a bola de pedra, de ferro era colocada aqui. E aí eles ficavam e pum! Eu não acertei a sexta, mas dá para perceber, dá para entender já o que é uma catapulta, né? Porque ele está catapultando, tá jogando algo, só se aproveitando da força da cinética. Aqui, ó, do movimento, ele... errei de novo, hein? Agora vai. Então, deixa pra lá, né? Vamos continuar aqui. Pronto, fica aí por cima, viu, querido? Ótimo, pronto. Mas então vocês entenderam já o que é uma catapulta, né? Provavelmente vocês já sabiam também, mas como o professor gosta de procurar palhaçada o tempo todo, então
eu resolvi falar aqui. Enfim, peraí, isso aqui ainda tá meio coisado aqui, dessa iluminação. Tá bom assim? Não, não tá bom. Tá muito claro. Tá muito claro agora. Tá muito escuro. Tá muito claro, tá muito escuro. Gente, tá horrível esse negócio, mas pronto. Tá de boa? Sim, beleza? Então, esses elementos... catapultas, que são essas armas que você colocava uma bola de pedra, de ferro ou de fogo, até uma bola com fogo, colocava numa ponta e aí ele tinha uma pressão para poder chegar e jogar para o outro lado, né? Escudos, lanças, esses elementos citados em diversas histórias representam muito a Idade Média, a cara da Idade Média, essas coisas. Ao longo desses 1000 anos, desenvolveu-se no Ocidente europeu o sistema feudal. E aí a gente vai entender melhor o que é que se trata desse sistema feudal. Também chamado de feudalismo. Entretanto, o sistema feudal não representou um modelo único e imutável de organização social. Imutável é a ideia de mutável, aquilo que é mutável, aquilo que muda, que tem a possibilidade de ser flexível, de mudar, de se transformar, né? Mutável lembra logo o quê? Mutante, X-Men. Pronto, os X-Men eram mutantes. Por quê? Porque eles eram diferentes, eles tinham esse poder de mudar em relação a... Eles eram os diferentes, na verdade. Eles já eram seres mudados, seres mutantes em relação à população em geral. Então a gente falando aqui, um modelo não representou um modelo único e imutável. Mutável que pode mudar, imutável seria aquele que não tem possibilidade de mudança, né? Então, o sistema feudal ele não era dessa forma. Ele não era único, existiam vários tipos de feudalismo de acordo com o local, uma base em comum, claro, mas ele se adequava de acordo com a região. E imutável, e ele não era imutável porque também, de acordo com a região, de acordo com ao longo do tempo, ele poderia sofrer transformações. Ele era, portanto, mutável. Poderia sofrer transformações por conta de influências externas, econômicas, de produção, contingente populacional, a área de produção. Então havia diversas possibilidades que poderia auxiliar nessas mudanças, né? Imutável de organização social, política e econômica por todo o continente. Em cada região, o feudalismo assumiu características que variaram de acordo com a época, com o tempo, né? E com nas necessidades da sociedade local. Mas vamos entender melhor como é que funcionava esse feudalismo. Aí na página 183, a gente já começa falando o seguinte. As origens do feudalismo estão relacionadas à crise do Império Romano do Ocidente. Lembra que a gente bateu bastante nessa tecla do Império Romano do Ocidente, que até os reinos germânicos eles desceram para poder, depois que o Império Romano do Ocidente começou a decair, os germânicos eles começaram a ocupar um pouco desse território. O Império Romano do Ocidente, que tinha como capital Roma, enquanto que o Oriente tinha como capital Constantinopla. O do Ocidente ele tinha um regime muito mais ligado à escravidão, e aí começou a ter diversos tipos de problemas, porque como eles não tinham mais como expandir o território, e a escravidão era principalmente relacionado aos prisioneiros de guerra, tipo, se você não tem novos locais para poder conquistar, para invadir, conquistar, consequentemente, pegar aquelas pessoas daquela região e aprisionar, transformá-los em escravos, você, à medida que a população vai envelhecendo, vai morrendo, você vai deixando de ter essa mão de obra, né? Já o oriental, o Império Romano do Oriente, ele investia, entre aspas, assim, numa mão de obra que era assalariada. Eram aquelas pessoas que
trabalhavam ali para sua subsistência, auxiliando o dono dos engenhos, né, o dono dos latifúndios, das fazendas, dando uma parte para eles e outra parte que eles poderiam ficar para eles, tanto para alimentação própria, consumo próprio, quanto para poder vender nas feiras, nos mercados, né, comercializar. Mas enfim, as origens do feudalismo estão relacionadas à crise no Império Romano do Ocidente e aos reinos germânicos que se formaram no território europeu a partir do século V. 5, tá certo. Principalmente a partir do século III, muitas famílias do Império Romano do Ocidente migraram para áreas rurais por causa do encarecimento dos produtos e serviços e do desemprego nas cidades. Então, nos grandes centros urbanos, cada vez mais imposto em cima de imposto, então tudo ficando mais caro. Aí o que é que eles faziam? Migravam para o interior. Eles poderiam pelo menos ter um pedacinho de terra para eles conseguirem plantar ou entrar nesse sistema de ocupar um determinado espaço dentro de uma fazenda de alguém, de uma outra pessoa, né? E aí ele acabava trabalhando para essa pessoa em troca daquele pedacinho de terra para ele. Outra situação que estimulou a fuga em direção ao campo foi o clima de insegurança que se espalhava em consequência de guerras contra os povos germânicos e dos saques que os germânicos acabavam realizando também. Lentamente a população urbana foi absorvida como mão de obra nas propriedades rurais, olha o que está falando. Chamados de colonos, esses trabalhadores passaram a substituir os trabalhadores escravizados. Ao mesmo tempo, aumentava a tendência de cada região produzir tudo que sua população necessitasse. Isso acabava sendo interessante, né? Por quê? À medida que essa população migrava para o interior, começava a trabalhar nessas propriedades rurais, facilitava o aumento da produção. Então, o proprietário rural tem lá uma área gigante, não sei quantos mil hectares. Só que para ele sozinho, ou ele com os trabalhadores dele, com a mão de obra que ele já tinha ali, para poder ocupar aquele espaço, plantar em todo aquele espaço, ele não conseguiria ter toda a atenção necessária para toda aquela região dele, toda a propriedade dele. E aí, quando ele começou a ter essas migrações em massa para o interior, ele foi pegando essas pessoas que chegavam, que fugiam das áreas urbanas para o interior, e aí que precisavam de um local para poder construir suas casas, precisavam de um local para poder produzir, ele concedia aquele espaço dentro da propriedade rural dele em troca de algumas coisas. E aí a gente já chegou até a falar na aula passada sobre isso, que era o quê? Ele concedia um pedacinho de terra para essa família, e o que é que essa família fazia? Construía a casinha deles, começava a morar ali, e toda a produção que eles tinham que separar uma parte que dava para o proprietário rural, tá? Uma outra parte eles tinham para consumo próprio e uma terceira parte eles usavam para poder comercializar nas feiras, comercializar com outras fazendas, outros fazendeiros e pronto, né? Então, isso facilitou com que essas regiões passassem a produzir cada vez mais, porque eram áreas enormes ocupadas por pessoas produzindo mesmo, não tinha nenhuma área que ficava, até tinha, né? Mas não tinha muitas áreas que ficavam sem estarem sendo utilizadas. Então, a quantidade que era produzida era o suficiente para poder alimentar toda aquela população daquela região e ainda sobrava. Com algumas variações regionais, essa situação permaneceu após o fim do Império Romano do Ocidente, no século V. Nos territórios europeus, até então controlados por Roma, formaram-se diversos reinos germânicos, destacando-se o reino franco,
que teve muito Gália, o reino da Gália, o reino franco, que acabaram se tornando uma região pertencente aos franceses hoje em dia. E aí destacou-se esse reino franco e deu origem ao Império Carolíngio. Cara, minha avó chegou a falhar. Carolíngio, no século IX. Esses reinos mantiveram a tradição germânica de conceder um benefício em troca de serviços prestados, compostos de bens, direitos ou terras. Tudo que eu já estava explicando acima, que eu já tinha falado na aula passada também. Naquelas sociedades, a doação de terras era frequente. Entre quem recebeu o benefício e quem o concedia, criava-se um laço de fidelidade, representado em geral por auxílio militar para defender fronteiras e territórios. Formava-se assim o feudalismo, caracterizado por relações de dependência e de fidelidade entre pessoas de um mesmo grupo social e também de grupos sociais diferentes. Então, é uma forma, além da concessão desse espaço para que eles pudessem tirar a sua subsistência, para que eles pudessem residir, para que eles pudessem morar e produzir para eles e para venda, acabava acontecendo também uma forma de proteção. O grande proprietário rural, todos aqueles que arrendavam suas terras, que estavam ali dentro de suas terras, acabavam sendo protegidos por esses grandes proprietários, que tinham lá seus seguranças particulares, que ficavam rodando lá pela fazenda, né, por toda a propriedade, dividida lá entre vários pequenos produtores, que seriam, no caso, os camponeses. Né? O próprio nome camponês é aquele residente no campo. Camponês, campo, entendeu? Enfim. A reorganização do modo de vida das sociedades europeias, com base nas heranças culturais romanas e germânicas, foi completada pelo fortalecimento da religião cristã. O cristianismo era a religião predominante das sociedades europeias e exerceu forte influência sobre o cotidiano medieval. Isso aí tudo porque a gente está vivendo no período da Idade Média. A gente sabe que o cristianismo ele passou a ser cada vez mais crescente a partir mais ou menos lá do século IV, século V, principalmente do catolicismo. Muitos anos mais tarde vai surgir o protestantismo, né, que vai colocar em dúvida alguns preceitos cristãos defendidos pela Igreja Católica. Então, o protestantismo lá com Martinho Lutero, com Calvino, tal, mas isso já é bem mais para frente. Ainda dentro da Idade Média, mas já é bem mais para frente. Mas aqui é importante que a gente saiba que o cristianismo está se tornando a religião predominante naquele local, a crença predominante, porque a religião em si é o catolicismo, mas a crença em Cristo acaba se tornando cada vez mais crescente e vai influenciar as próprias relações sociais existentes ali entre os senhorios, dentro dos feudos, entre os senhorios e os camponeses, entre a monarquia e a sua população. Então, a Igreja Católica acabava tendo um poder muito forte, uma força imensa de influência nas próprias decisões dentro do governo. Não é muito diferente do que a gente vê em alguns países ainda hoje no mundo, independente da religião. Seja aqui no Brasil, por exemplo, que algumas decisões são pautadas na religião do presidente e de seus representantes de ministros, ou a gente pode ver, por exemplo, lá nos Estados Unidos com Donald Trump, como é que ocorria em relação a algumas decisões que era de caráter social, envolvia toda a sociedade, mas ele defendia o que ele pensava, a forma dele pensar. Isso ocorre também nos países que são autoritários, tiranos, tipo a Arábia Saudita, que é uma ditadura também, e que lá muitas das decisões são ligadas à religiosidade deles, que é o islamismo.
Tá? E alguns outros países também as decisões acabam sendo vinculadas a questões religiosas. Nesse contexto, reis germânicos convertidos e papas fizeram alianças político-religiosas para apoiar o poder um do outro. Por possuir muitas terras e ter força política, o prestígio do clero era acentuado. O clero eram aquelas pessoas ligadas à religião. Tá? Os nobres, por sua vez, eram um grupo social que desempenhava funções administrativas e militares nas propriedades rurais, eram ligados ao governo. Geralmente esses nobres, geralmente não, mas muitos deles acabavam sendo funcionários públicos, né, que eram vinculados ao rei, mas que, como eles faziam parte de uma elite econômica dentro desse período da história, eles eram também grandes proprietários rurais e alguns deles tinham essas funções administrativas e ou funções militares dentro dessas propriedades, né? Algumas dessas propriedades eram pertencentes à própria igreja, inclusive. Camponeses e artesãos viviam em aldeias localizadas nas áreas rurais e trabalhavam na criação de animais, na produção agrícola e artesanal. Aí a gente tem uma imagem, uma série de imagens, né, com 12 fotinhas. É o calendário de 12 cenas dos trabalhos do ano. Tipo, como se fosse cada mês do ano separado o que em cada período era possível se fazer no campo, né? Tipo, a parte da colheita, a parte da pecuária, da plantação, da moagem, disso, daquilo outro, várias coisinhas aí. No sistema feudal, as propriedades rurais correspondiam a senhorios. Propriedades rurais, então, eram chamados de senhorios, tá? Cujos proprietários desses senhorios, chamados de senhores, bem lógico, né? Os senhores, eles possuíam os senhorios, que eram as propriedades rurais. É como hoje a gente chama de fazenda. Os grandes proprietários rurais daquela época, eles, que eram chamados de senhores, tinham os senhorios. Se a gente for ver, tipo, novelas de época, aqui no Brasil mesmo, que tem como base essa ideia do latifúndio, das fazendas e tal. Aí antigamente o pessoal era chamado de senhorzinho ou sinhazinha, que vem de senhor, senhorzinho, e senhor, ao invés de senhorinha, né, eles chamavam de senhor e sinhá. Não era nem senhora, é sinhá. S-I-N-H-A, e o acento agudo ali no A. Sinhá fulana, senhor fulano, né? Então, era mais ou menos como é que funcionava lá também. E eles eram chamados de senhores, né? Tinham o poder de administrá-los, exercer justiça sobre seus habitantes. Os habitantes seriam o quê? Os camponeses que moravam ali no território deles. Organizar a produção de camponeses e artesãos que lá trabalhavam e cobrar-lhe taxas, que poderia ser uma taxa financeira ou de parte de sua produção. Tornou-se comum que os senhores, assim como os reis, doassem parte dos seus senhorios, parte de suas propriedades rurais, aos nobres em troca de serviços militares. Então, para que eu possa ter uma defesa do meu território, vou fazer um acordo com os militares e pronto, toma esse pedaço de terra, isso aqui vai pertencer a vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Em troca, eu quero que vocês sejam como se fosse uma guarda particular, né? Então, vocês vão fazer a ronda aí, né? Andar com a bis buzinando, 3 horas da manhã, buzinando lá, pé, 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 pé,
né? Que nem a gente vê os seguranças nas ruas passando assim. Não, não tinha moto na época, tá? Então, não tinha como buzinar, né? Tá? Não rolava isso. Mas os militares tinham uma função de proteção, né? E muitas vezes a forma de ter essa proteção era justamente a partir dessas doações de parte dos senhorios. Esse benefício era conhecido entre os germânicos por feudo. Finalmente o nome feudo surgindo aí. Então, o benefício de doação de parte do senhorio, parte da propriedade rural, ao ser doada para, para os nobres em troca de serviços militares, de serviços de proteção, isso recebia o nome de feudo. O tema foi bastante estudado por historiadores e alguns deles usaram o termo feudo para denominar a propriedade rural de um nobre na qual trabalhavam camponeses e artesãos. Esse é o sentido que adotaremos para a palavra feudo a seguir, bem como senhor feudal, para se referir ao seu proprietário. Então, nesse caso daqui, quando a gente for falar de feudo, estamos falando daquela propriedade rural pertencente ao nobre, e esse nobre, enquanto dono daquele feudo, ele, dono daquele senhorio, né, dono daquele feudo, ele vai ser chamado de senhor feudal. Tá? Beleza? Pronto. Aí a gente tem as principais características do feudo. Outra coisa. A doação de feudos acontecia entre os membros da nobreza. Importante falar isso. Era aquela galera que eram os membros da nobreza, estavam entre os nobres. Eles eram transmitidos por herança e podiam ser conquistados na guerra. Era transmitido por herança, era geracional, né? Então, se o pai era dono de um feudo e ele morre, ou então ele não pode mais cuidar de um determinado local, o que é que ele vai fazer? Ele vai passar para o filho e assim por diante, né? E uma outra forma era através da conquista por guerra. Ainda havia naquela época diversas disputas, diversas batalhas por conquista de território, e algumas dessas conquistas se davam em áreas que tinham diversos feudos, e esses feudos acabavam sendo partilhados entre os nobres daquele povo conquistador. Para expressar sua fé ou merecer bênçãos, muitos nobres doavam feudos à igreja, os quais eram administrados pelos membros do clero. Aí a igreja não precisava fazer nada, né? Tava lá de boa, só vamos fazer aqui nossas orações, construir nossa igrejinha, vamos fazer a reza do dia. E aí, o que é que os nobres faziam? Uma forma de chegar e dizer assim, eu quero garantir o meu lugar no céu, tá? E tipo, mas sem precisar pegar fila, sabe como é, né? Negócio de fila, não gosto muito, esperar muito, pá, não é muito legal não. Então, toma aqui esse feudo, toma aqui um pedacinho do meu território, um pedacinho da minha propriedade, estou aqui doando para a igreja, tá? Vocês fazem o que vocês quiserem com esse pedacinho aqui desse território. Esse feudo é seu, dona igreja. Aí a igreja, meu senhor, muito obrigado pela sua doação. Deus estará olhando por você e com certeza você entrará na fila VIP quando chegar a sua hora. Mal sabia ele que tinha mais um monte de gente dentro dessa fila VIP, né? Porque também doava lá os seus pedaços de feudo. Mas enfim, isso não importa. A nobreza morava nos castelos, que a partir do século XIII passaram a ser construídos principalmente com pedra, grandes muralhas, e assumiram função de fortaleza militar, onde se refugiavam todos os habitantes do feudo em caso de guerra, né? Ficava geralmente numa localização não necessariamente central dentro da propriedade, mas um local que fosse um pouco mais afastado, que fosse mais protegido. Então, de repente, perto de montanhas, que aí impedia, ou pelo menos dificultava,
a chegada de povos inimigos, ou perto de precipícios, digamos assim. Perto da praia já não era muito interessante não, porque os inimigos poderiam chegar via terra e via mar, e de repente, ó, imagine só, chega uma galera pelo mar, chega outra galera pela terra, você vai fugir pra onde, filho? Vai se esconder ali dentro, se jogar debaixo da cama, tacar um lençol por cima assim e falar: eita, agora já foi, meu Deus, vou perder minha propriedade. Enfim. E aí, esses feudos, esses castelos pertencentes aos senhores feudais, eles eram construídos em pedra, que era mais robusta, né? Pedras geralmente eram muros bem grossos e se tornava uma fortaleza. E essa fortaleza fazia com que o quê? A galera que trabalhava nesses feudos, nesses campos, quando o bicho pegava, quando o pessoal era atacado, eles faziam o quê? Todo mundo para dentro do castelo. Dentro da fortaleza, no caso. Porque na fortaleza tinha lá o castelinho. Era quase um quartel, né? No quartel você tem os muros altos e tal, as torres assim, que o pessoal fica lá com arco e flecha. Não, hoje em dia tem muito arco e flecha não, mas naquela época ficava com arco e flecha, as catapultas posicionadas assim, para caso algum inimigo viesse de fora, ele jogava lá os babados. E todo protegido, um local bem protegido, né? Enfim, e aí é interessante a gente falar novamente dessa proteção militar que eles recebiam. Porque ao saberem que estavam sendo atacados, eles poderiam muito bem receber ajuda desse poderio militar, desses outros nobres a quem eles fizeram suas doações, né, de feudos. Isso rolava muito naquela época. Tem uns joguinhos bem interessantes com isso também. Eu esqueci o nome do jogo agora, mas tem um que é bem legal com isso. Os feudos eram compostos também por igrejas, pastagens, campos para cultivo e aldeias, onde ficavam as casas dos camponeses e artesãos. Tá? Os campos eram divididos em manso senhorial e mansos servis. O trabalho realizado no primeiro era voltado ao senhor, que ficava com o total da produção realizada. Já os mansos servis eram áreas cedidas às famílias camponesas, aí tudo que eu já falei antes, e de onde eles retiravam sua subsistência. Subsistência, produção apenas para a sobrevivência da comunidade, sem produzir mais que o necessário para o consumo. Na verdade, isso acontecia realmente. Você tinha um manso, que é um manso senhorial, né? Que era aquela região, aquela área da plantação que era voltada para o senhor. O que você plantava ali todo, você tinha que retirar e levar para o senhor. Tinha a fiscalização, né? Porque ela era do olho grande. Era a parte separada. E tinha esse manso servil, que era do serviçal, que era deles. Aqui a gente fala sobre subsistência, que era para consumo próprio, consumo da sua família, consumo da comunidade que estava ali, sim, mas se de repente sobrasse alguma coisa, eles tinham a opção de ou guardar para si, armazenar de repente para poder se alimentar num outro momento, né? Que de repente a plantação no outro ano não seja tão boa, pelo menos eles têm alguma coisinha guardada. Ou em alguns casos que tinham um excedente de produção, eles chegavam e vendiam. Isso de vez em quando acontecia também. Os feudos eram considerados como autossuficientes. O que é que significa isso? Comunidades conseguem produzir para suprir as suas necessidades e depende muito pouco dos produtos vindos de fora. Então, quem é autossuficiente é quem consegue produzir tudo o que ele consome. Não necessariamente vai precisar de qualquer coisa que venha de fora.
Ah, ele pode pegar alguma coisa de fora para complementar? Pode. É tipo, eu tenho aqui minha plantação de feijão, arroz, tenho meu gado, né, de onde eu tiro a carne, tenho minha plantação de verdura, tomate, alface, cebola, alho, pá, não sei o que, tudo bonitinho. Pronto, sou autossuficiente. Só que, de vez em quando, eu gosto de tomar um vinhozinho. Aí pronto, eu não produzo o vinho, eu não produzo uva. Uva, que é a matéria-prima do vinho, não produzo a uva. Então, não é um produto de primeira necessidade, não é um produto que eu precise ter para mim, mas é algo que de vez em quando eu posso ter. Aí sim você saía para comprar, e aí era a ideia das trocas. Eu levo um pouquinho do meu excedente aqui de minha soja, que eu sei que lá o pessoal não produz, então vamos fazer essa troca, bora. Assim que rolava. Pronto, então, quando havia necessidade de obter algo que eventualmente eles não produziam, como azeite, sal, eles trocavam produtos com outros feudos. Até o século XI, a atividade comercial não era intensa e as moedas eram pouco usadas nas trocas comerciais. Essas trocas comerciais geralmente eram de produto por produto. Ainda não era uma sociedade mercantil. É uma sociedade mercantil, uma sociedade metalista. Aí, quando a gente fala que o feudalismo ele não era uma sociedade imutável, é porque ele passava por adequações, passava por adaptações. Uma dessas adaptações foi a ideia do metalismo, que foi o acúmulo de metais preciosos que serviram como moeda de troca. Né? Se transformaram em moedas mesmo, moeda em dinheiro, para poder dar valor a determinados produtos. E assim, as compras e vendas elas começaram a ser mais utilizadas, mais realizadas. Esse comércio passou a ser mais realizado através do pagamento com esses metais, ouro, prata, bronze, principalmente. E eles cunhavam as moedas tal, que tinham a quantidade certa desse produto, desse metal. Grande parte da sociedade europeia medieval era formada por camponeses. Sua produção era pequena, claro, geralmente voltada para a subsistência da população local. Eles plantavam cereais, frutas, legumes, verduras e criavam animais. Opa, uma carnezinha seca, uma tripinha de porco, pá, não sei o que, um peixinho ali, um franguinho a colar, pá. E aí eles tinham pequenas criações de animais. Por vezes, alterações climáticas ou pragas afetavam as colheitas e matavam o gado, diminuindo a oferta de alimentos. Então, novamente, já tinha falado sobre isso. Foi um ano em que teve... foi um ano muito frio. Então teve muita chuva, chuva de granito. Teve granito, viu? Não é granizo, não. Granito. Mentira, é ao contrário, é granizo. Granito é aquelas pedrinhas de construção, né? Granizo são pedras de gelo, assim, mas que cai um granizo na mesa dessa, quebra. Granito é... Eu me atrapalhei mesmo. Enfim, granizou. Aconteceu até na região, foi no sul ou foi no centro-oeste, não lembro, que o pessoal perdeu a plantação toda porque teve uma chuva de granizo. E aí essa chuva ser muito forte acabou remoendo muito a terra deles. Eles esperavam por chuva normal, água, só que acabou caindo granizo e estragou a plantação toda deles. Infelizmente, triste isso. Enfim, então de vez em quando alterações climáticas aconteciam e isso afetava a produção deles. Todos os camponeses estavam subordinados ao senhor feudal, isso aí é fato. E mantinham com ele uma relação de dependência. Por um lado,
O senhor exercia justiça em seus domínios e garantia proteção militar aos camponeses. Por outro, exigia diversas obrigações, geralmente em produtos e serviços. Então, eu te dou esse pedacinho de terra, eu protejo essa comunidade, mas eu vou querer algo em troca. Era quase um miliciano, né? Você vê essa história de miliciano hoje em dia, aí, que tipo, eu vou proteger essa área daqui, mas vocês vão ter que me pagar um pedágiozinho aí. Entretanto, nem todos os camponeses estavam sujeitos ao mesmo regime de trabalho. No sistema feudal havia coexistência simultânea, né? De trabalho livre, semilivre e escravo, embora esse último tenha acontecido em menor proporção. Então, coexistência, eles existiam durante o mesmo período, às vezes no mesmo feudo, relações de trabalho livre, semilivre e de escravidão. Os camponeses semilivres eram chamados de servos. Os servos, gente, servo, tá? Com assim, aberto, servo. Cervo é aquele bicho tipo uma rena de Papai Noel. Cervo é um bichinho parecido com a rena, tá? Então, servo é a ideia de servidão, de servir, serviço, servidor, de servir. Então, os semilivres eram chamados de servos. Os servos não podiam ser comercializados ou expulsos das terras que eles ocupavam, mas não recebiam salário pelo trabalho e eram obrigados a pagar ao senhor taxas pelas quais entregavam parte do que eles produziam. Então, assim, a diferença dos escravos, né? Eles não tinham como ser expulsos daquela terra que eles estavam trabalhando e não recebiam salário, tá? Não era uma mão de obra assalariada, não recebiam por esses serviços, mas em troca, ao invés de salário que eles não recebiam, eles poderiam morar naquela área e tudo. Mas para poder morar ali, para poder trabalhar ali, eles tinham que dar parte do que eles produziam. A servidão no sistema feudal não se manteve estável em todas as épocas e regiões europeias. Em alguns contextos foi abandonada, em outros retomada e coexistiu com diferentes regimes de trabalho. Obrigações camponesas para a gente finalizar a aula de hoje. E eu continuo com a nobreza feudal na próxima aula. Os senhores impunham aos camponeses, obrigavam os camponeses, várias obrigações pelo uso da terra. Eles impunham de impor. E eles impunham aos camponeses várias obrigações pelo uso da terra. Eles tinham algumas missões, digamos assim, algumas regrinhas, né, para cumprir. No entanto, essas obrigações elas não eram fixas e podiam variar até mesmo entre lugares vizinhos. Isso indica que as obrigações eram maiores ou menores dependendo dos costumes locais, do poder do senhor feudal e, em algumas situações, em razão da mobilização dos camponeses contra abusos. Você podia ter um senhor feudal que era um pouquinho mais liberal, né? Mais legalzinho entre aspas, porque é meio difícil a gente ter uma relação assim de trabalho com um patrão que seja legalzinho. Mentira, viu, gente? O Luciano, meu patrão, tal, não sei o que, ele é legal, bacana, eu gosto bastante dele. Mas, em relação a essa época daqui, né, não era bem assim que as coisas funcionavam, não. As relações entre os senhores feudais e os seus servos, e não servos, seus servos, eles nem sempre se davam tão bem assim, né? Então, muitas vezes, a exploração aos servos estava sendo tão forte que eles começavam a bater de frente com o senhor.
com o senhor feudal. Só que não podia ser uma batida de frente assim tão pesada, né? Afinal de contas, o outro lá tinha um poder militar ao lado dele, né? Então, assim, mas tentava se manter um pouco de diálogo, tentava ter um benefício ou outro, mas alguns senhores eram extremamente intransigentes, inflexíveis, imutáveis, né? E pronto. Aí elas poderiam ser a talha, as obrigações aqui, viu? Questão de prova. A talha entrega ao senhor feudal de parte da produção realizada nos mansos servis. Nos mansos servis. Sim, além do manso senhorial, que era aquela área que toda a produção tinha já que ser dada ao senhor feudal, a talha era o quê? Aquilo que você produzia para a sua subsistência no manso servil, mesmo assim, você precisava tirar uma parte para poder dar para o senhor feudal. Então, o manso senhorial ia todo para o senhor feudal e parte do manso servil, que era seu, ia também para o senhor feudal. Então, essa era a talha. A banalidade. Banalidade, hoje em dia, a gente fala algo que é banal, algo que é trivial, que é bobo e tal. Mas banalidade, na época, tinha outra relação. Banalidade era entrega de parte da produção ao senhor feudal pelo uso do moinho, do celeiro, do forno, que ficava no manso senhorial. Às vezes, para poder produzir algumas coisas para eles, para os servos, eles produzirem para eles próprios, eles precisavam usar moinho, celeiro, forno, né? E aí, com isso, eles tinham como obrigação o que era chamado de banalidade. É porque, tipo, é um uso tão banal, é um uso tão simples, né? Seria algo tão simples, tão bobo. Ah, você vai usar o moinho do senhor feudal, vai usar o celeiro, um pedacinho só do celeiro para guardar suas coisas, mas você tinha que pagar por isso, né? Então era chamado de banalidade. A corveia. Corveia parece aquela cor desgastada, né? Aí é uma corveia. Então, assim, professor, você tem uma cor de velho. Não, né? Corveia é aquela cor desbotada, né? Que a gente já tá precisando pintar essa parede porque já tá com a corveia. Não, brincadeira. A corveia, bestalhaço, professor. Corveia era o trabalho gratuito. Geralmente em 3 dias da semana, quase que o dedo não vai. 3 dias da semana, na produção agrícola do manso senhorial e na prestação de serviço de construção ou manutenção de celeiro, ponte, moinho, etc. Né? Então, a corveia era o trabalho gratuito que os servos faziam, que geralmente socorria 3 dias na semana. E aí, fosse esse trabalho lá no manso senhorial, fosse trabalhado para construir ou fazer a manutenção de celeiro, ponte, moinho, tal. E a mão morta, que era uma taxa paga quando o chefe de uma família de servos falecia. E aí, essa mão morta era uma taxa que os seus familiares, que os filhos desse servo que morreu, eles pagavam pelo direito de permanecerem na terra. Para que eles pudessem, para que os filhos desse servo que faleceu pudessem permanecer naquele local, eles precisavam pagar uma taxa para o senhor feudal, que se chamava mão morta. Beleza? Então, a gente finaliza essa aula de hoje por aqui e a gente continua na próxima aula com a página 187. Mas até lá, dê uma olhada aí nas páginas 190 e 191, que ele mostra
uma maquete. Aí ele fala sobre a construção, né? A gente não tem como construir uma maquete aqui para poder ter todos os locais do feudo, mas é interessante que aí tem a legenda de todos os espaços pertencentes a um feudo. Aí vocês podem dar uma olhada aí, ó. O castelo, as aldeias, a igreja, o bosque, o riacho, o campus, pasto, terras comunais, manso senhorial e manso servil. Aí, só dá uma olhadinha para ver que bacana essa maquete, esse pedacinho daí. Beleza, galera? Valeu, é isso. Próxima aula, a gente se vê.